Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. Hoje vamos falar dos desafios para conciliar a preservação do patrimônio histórico e cultural com o desenvolvimento urbano. Temos duas convidadas no estúdio, a historiadora e presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Kátia Bogea, e a arquiteta e diretora do Departamento de Planejamento e Gestão Urbana do Ministério das Cidades, Diana Meirelles da Mota. Sejam muito bem-vindas. Antes de ouvir nossas convidadas, vamos ver uma pequena reportagem sobre o tema. Brasília, a moderna capital brasileira, tinha apenas 27 anos quando tornou-se Patrimônio Cultural da Humanidade. O título implica responsabilidade com a preservação. A história fez com que a cidade, projetada para ter 500 mil habitantes, deva chegar ainda este ano a 3 milhões, incluindo a população de todo o Distrito Federal. O desafio do desenvolvimento urbano precisa ser enfrentado juntamente com o da preservação. Além de Brasília, o país tem outros 12 bens culturais tombados pela Unesco, que reconhece o valor de 1.031 sítios em todo o país. A responsabilidade pelos bens tombados é compartilhada pelo dono, pelo IPHAN, pelos institutos estaduais e pelas prefeituras, que não apenas tombam imóveis, como têm o dever de regular o mercado imobiliário. Todos os órgãos públicos também podem articular políticas de preservação. Se uma das partes não cumpre com a obrigação, há dificuldade em conseguir manter de pé a história desses bens. Ok, Kátia, eu gostaria de começar explicando ao telespectador, e não sou eu, porque é muito confuso, que tipos de patrimônio há? Porque o IPHAN é Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, mas o próprio IPHAN usa o termo patrimônio cultural. Enfim, quais são os tipos existentes? Bom, o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o IPHAN foi criado há 80 anos atrás. É tanto que a gente fala IPHAN, porque ainda é o PH de farmácia. No caso, quando o IPHAN foi concebido, em 1937, a ideia era de criar a identidade nacional, né, através do patrimônio. E o patrimônio histórico e artístico. Mas veja, o tempo não para e essa instituição tem 80 anos. Então, ao longo dos 80 anos, nós mantivemos o nome, mas o conceito de patrimônio ele foi avançando. E o que era, naqueles anos, no início dos anos 30, o conceito de um patrimônio histórico e artístico, hoje, pelo que o país representa, o Brasil é um continente, não é nem um país, dimensões continentais. E é um dos maiores países do mundo, contínuo, e com uma diversidade cultural impressionante e uma das maiores diversidades culturais do mundo também. Então, esse conceito mais moderno diz respeito justamente ao que nós vimos na Constituição de 88, né? Que na Constituição se coloca, então, o dever e a obrigação de preservarmos essa diversidade cultural nesse país continente. Então, o conceito não poderia ser mais aquele conceito apenas do histórico e do artístico, mas o conceito dessa diversidade cultural, que é uma contribuição de todos. Então, nós tratamos o tema como patrimônio cultural. Agora, o IPHAN trabalha com o patrimônio cultural e didaticamente, nós dividimos esse patrimônio cultural em patrimônio de natureza material, que são as edificações, os conjuntos urbanos, os bens móveis integrados, o patrimônio ferroviário, o patrimônio naval, arqueológico, e o patrimônio de natureza imaterial, o intangível, que são as referências culturais, né? Que são as pessoas, que são os detentores e os fazedores desses bens, né? Desses saberes, desses fazeres. Então, essa é a definição. Patrimônio material e imaterial formam o patrimônio cultural. Isso no Brasil. Agora, Isso no Brasil. A Unesco tem uma outra classificação, né? A Unesco foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, justamente no momento que os países da Europa foram destruídos, né? As cidades bombardeadas. Então, as pessoas precisavam retomar as suas referências, né? O seu patrimônio. Então, a Unesco tem esse braço muito forte na educação e na cultura, e a ideia da Unesco é ter o Comitê do Patrimônio Mundial. O Comitê do Patrimônio Mundial, ele tem a Convenção do Patrimônio Mundial, que é justamente aquele patrimônio construído, né? São os bens de natureza material. Então, por exemplo, Brasília foi reconhecida pela Unesco como patrimônio
mundial. Aqueles bens, aquele patrimônio que não é de natureza material, a Unesco reconhece pela Convenção da Salvaguarda como patrimônio da humanidade. Então é muito comum as pessoas dizerem patrimônio cultural da humanidade, Brasília é patrimônio mundial da humanidade. Na verdade, Brasília é patrimônio mundial e, por exemplo, a pintura dos índios Wayampi, do Amapá, ou o samba de roda, são patrimônios da humanidade, reconhecidos pela Unesco, porque é de natureza imaterial. Humanidades para a pessoa, patrimônio da humanidade para pessoas, patrimônio mundial para coisas, cidades. Ok, nós vamos voltar a esse assunto. Agora, Diana, que tipo de trabalho que vocês desenvolvem no Ministério das Cidades? E depois nós vamos juntar essas duas preocupações. Mas vamos falar especificamente do seu trabalho. Perfeito. Como é que é? Bem, o Ministério das Cidades, ele tem como missão instituir a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. E ele está organizado basicamente a partir de 4 vertentes de atuação, né? Nós temos a Política Nacional de Habitação, que tem como finalidade principal promover, tá certo? Programas e ações para atender toda essa demanda, o déficit habitacional existente. Como nós sabemos, no Brasil ainda há muitas pessoas que vivem em assentamentos precários, em loteamentos clandestinos, em situações e áreas de risco, especialmente nas regiões metropolitanas. E a vertente da política habitacional para o Ministério das Cidades, ela tem uma importância crucial para a política social, né? Então, ou seja, a política habitacional, ela também envolve, tá certo? Uma série de regulamentos, né, que são fundamentais para a gestão das cidades, exatamente no sentido de apoiar e fomentar a produção de habitação. Nós temos a Política Nacional de Saneamento. A área de saneamento envolve especialmente também um grande desafio, no caso brasileiro, que é o esgotamento sanitário, né? Nós temos quase metade dos domicílios brasileiros sem esgotamento sanitário, pessoas que vivem alagados, em áreas subnormais, e esse é um desafio enorme. E o abastecimento de água, mesmo considerando que nós temos no país, tá certo, uma cobertura de quase 90%, mas é fundamental estabelecermos uma política de saneamento para nossas cidades. Temos também a mobilidade urbana, que é um grande desafio hoje também, que diz respeito ao transporte, especialmente também nas grandes cidades brasileiras. Nós sabemos que, dado as disfunções do crescimento urbano, exatamente a necessidade de geração de empregos, muitas pessoas se deslocam para as grandes cidades e habitam as áreas periféricas, demandando políticas de transporte e políticas de mobilidade que atendam, na verdade, a necessidade de deslocamento, especialmente para emprego. Tem também o estudo, tem também, naturalmente, o próprio trabalho, atividade de lazer, mas a política de mobilidade urbana, ela é hoje crucial também para o bom funcionamento e do bem-estar das pessoas, né? E há também uma vertente importante que diz respeito ao planejamento e à gestão urbana, que se envolve e se destaca para oferecer aos gestores públicos, especialmente aos municípios, instrumentos de gestão que as municipalidades utilizam para oferecer não apenas aos gestores, mas também àqueles que fazem as cidades, tá certo? Aos empreendedores imobiliários, formas de construir a cidade à luz de um ordenamento territorial, tendo como, digamos assim, pano de fundo os planos diretores municipais. No Brasil, à luz da Constituição Federal de 88, quem executa a política urbana são os municípios brasileiros, tá certo? O plano diretor é, digamos assim, um instrumento básico de ordenamento territorial dessa política, e o Ministério ele vem justamente apresentar essas diretrizes, né? E os grandes programas nacionais voltados para as cidades. E é bom lembrar que no Brasil nós somos quase 84% da população vivendo em cidades, com grandes desafios ainda a serem enfrentados. Ok, então nós vamos caminhando para ver como é que nós vamos juntar as duas áreas. Sim. Mas acho que tem um depoimento que vai ajudar bastante. A nossa reportagem ouviu a arquiteta Jurema Machado, que também presidiu o IFAM entre 2012 e 2016, além de ter sido coordenadora de cultura da Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, como dissemos. Vamos acompanhar. Os desafios maiores da política de patrimônio no Brasil hoje, diferente do que se possa
pensar não é apenas restaurar edifícios ou cuidar de acervos, né, de interesse histórico, mas é, sobretudo, articular todas essas ações de conservação a políticas mais amplas, sobretudo a política urbana. É fundamental associar a proteção do patrimônio à dinâmica das cidades e, sobretudo, a solução de moradia nas áreas centrais, nas áreas que são de interesse de preservação, associar essa política à política ambiental e ter uma ação objetiva e incisiva na fase de licenciamento ambiental para que os danos não se confirmem antes que possa haver uma ação do patrimônio, e na área do patrimônio imaterial se articular com políticas sociais, com políticas de educação para favorecer a permanência, a continuidade desses bens. Então, Diana, como é que você vê essa colocação? Como é que é possível fazer essa conjunção? Pois bem, eu queria até parabenizar a Jurema, porque, na verdade, o que nós necessitamos nas políticas públicas é essa visão holística, né? Porque as cidades são, de fato, elementos muito complexos para gestão. Ocorre na cidade várias variáveis ao mesmo tempo. Então, na verdade, a gestão das cidades é uma atividade muito complexa, né? Que exige um acompanhamento diário de vários temas e de várias ocorrências, né? Ocorrendo, de fato, de forma simultânea. Então, nesse contexto, eu acredito que, do ponto de vista da política urbana, essa visão articulada, tá certo? A dinâmica da cidade, como preservar esses sítios históricos, como chamar os gestores, né? Como chamar especialmente os produtores, né? da cidade e oferecer incentivos para esses produtores também, mas sem esquecer de orientar o crescimento dessas cidades, eu acredito que seja, digamos assim, uma atuação fundamental. Um outro aspecto diz respeito ao tema ambiental, os aspectos de natureza ambiental, né? Nós precisamos aproximar muito as políticas públicas urbanas com as políticas ambientais. Nós temos hoje ainda grandes desafios nos processos de licenciamento, mas também atendo exatamente a observar que nós temos que orientar o crescimento das cidades, observando sempre uma visão de cidade, digamos assim, mais compacta, tá certo? Evitando também o seu espraiamento, que tem muitos efeitos danosos. Mas, com relação ao tema do desafio da política urbana, nós temos hoje no país vários instrumentos que foram instituídos pelo Estatuto da Cidade, que é de 2001, né? Que estão aí sendo oferecidos às municipalidades. Só que a aplicação desses instrumentos não é uma aplicação trivial. Nós precisamos capacitar as prefeituras municipais no Brasil, inclusive, nós temos no Ministério das Cidades o programa Capacidades, que tem uma vertente de atuação de capacitação na área de revitalização de centros históricos, que apresenta, por exemplo, as operações urbanas consorciadas, né? E outros instrumentos que visam justamente orientar as prefeituras para que elas apliquem esse tipo de instrumento, chamando os gestores e chamando especialmente os empresários, né? Aquelas pessoas que possam, na verdade, apoiar a gestão e produzir e melhorar o ambiente urbano. É mais ou menos nessa direção. Bom, vocês já levantaram a questão fundamental, né, que é a questão de revitalização de centros urbanos, que houve durante uma época um esvaziamento. Nós vimos em Belo Horizonte, a administração foi levada para longe na cidade administrativa, na Bahia, toda a cidade administrativa, a parte estadual, foi lá para a Avenida Paralela, e aí os centros foram esvaziados, depois houve algumas tentativas de voltar, mas que experiências interessantes você pode citar no Brasil que atendem a essa necessidade de preservar, trazendo vida para o local? Olha, a Jurema, ela bem sabe, Jurema foi presidente do IPHAN, e a fala dela foi muito precisa quando ela diz que o patrimônio não se preserva sem, principalmente o patrimônio relacionado à questão urbanística, às cidades históricas. Elas não se preservam se ela não estiver absolutamente casada com as políticas de gestão urbana, de planejamento urbano. É impossível qualquer cidade querer tratar o seu patrimônio separado dos processos de planejamento urbano daquela cidade. Isso não vai funcionar. E os exemplos de como não funciona, você acabou de citar, por exemplo, dois. O caso de Belo Horizonte e o caso de Salvador. Eu posso citar inúmeros outros.
Porque na maioria dos casos no Brasil, isso está dissociado. E hoje nós temos um caos. Nós temos diversas cidades, que são cidades históricas, cidades que têm um rico patrimônio e que a maioria, por serem as cidades antigas, geralmente as áreas centrais são as áreas onde você detém um patrimônio maior. E geralmente abandonado. Por quê? Porque os planejamentos urbanos vão sempre planejando o uso do solo para novas áreas. E aquela área vai sendo abandonada e caindo em desuso. O que preserva o patrimônio é uma única coisa, é o uso. Se aquele uso não for um uso planejado pelas políticas urbanas, que é dever do município, você não preserva aquele patrimônio. Porque uma cidade histórica, ela não é um presépio, ela não é um cenário de Hollywood, ela não é uma Disneylândia, ela é uma cidade viva. Então você não pode achar que o IPHAN vai ficar restaurando aquele conjunto arquitetônico e sem o uso ele vai se manter. Ele não se mantém. Para ele se manter, ele tem que ter uma boa política de habitação, porque não pode no centro histórico ter apenas museus, apenas teatros, instituições culturais e repartições públicas, não se sustenta. Ele tem que ter habitação, porque é a habitação que dá o uso, num mix muito bem estruturado. Exato. Então, habitação em primeiro lugar. Depois você tem que ter algo hoje fundamental, senão você não preserva essas cidades históricas, que é a mobilidade urbana. Sem você dar o acesso, sem você poder chegar, você não faz com que o mercado se sinta atraído a investir ou para morar ou para usar com outros destinos. Então, a mobilidade, habitação, mobilidade urbana, segurança pública e, principalmente, e também outro fator absolutamente importante é que você tenha nessas cidades a garantia do esgotamento sanitário, da água, enfim, tudo aquilo, todas aquelas políticas que o Ministério das Cidades, né, faz para as cidades, elas são absolutamente necessárias para essas cidades que são cidades diferenciadas, porque tem um patrimônio histórico que é reconhecido, que precisa ser preservado. Então, o IPHAN, ele tem que trabalhar no sentido de estar junto na construção dessas políticas, fazer a fiscalização das execuções de obras, de planejamento urbano, mas o IPHAN não pode ser visto como um órgão que só vai colocar dinheiro para fazer a restauração de um prédio. Por exemplo, nós vimos agora, ontem, um caso em Salvador, mais um casarão que cai. Um casarão de propriedade privada, que cabe ao proprietário o dever de preservar a sua propriedade. Ao IPHAN cabe, esse proprietário, se ele quer fazer uma reforma, ao IPHAN cabe orientar tecnicamente, acompanhar essa reforma, aprovar esse projeto. Mas imagine, São Luís, patrimônio mundial. São Luís tem 5.000 imóveis tombados de propriedade privada. É o IPHAN que vai recuperar tudo isso? Cadê as políticas públicas, urbanas, o planejamento urbano, de valorização daquele solo, para que a cidade possa funcionar? Então, acho que essa é a questão. E aí o IPHAN não pode funcionar sem o Ministério das Cidades, mas principalmente sem as prefeituras, porque ela, sim, é a responsável para tornar tudo isso possível. Ok, nós vamos continuar esse tema daqui a pouco, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo. O Diálogo Brasil volta daqui a pouquinho. Não saia daí. O Diálogo Brasil está de volta. O nosso tema hoje é a importância de preservar a história sem emperrar o desenvolvimento das cidades. Diana, a Kátia, no último bloco, levantou uma série de questões assim, muito importantes, muito relevantes, né? Quais são as principais responsabilidades das instâncias envolvidas para poder fazer um bom planejamento urbano
preservando o patrimônio? Veja só, eu acho que nós, à luz, né, dessa situação que foi inclusive explanada muito bem pela colega do IFAM, quer dizer, nós precisamos hoje ter uma articulação das políticas de habitação com o planejamento do uso e ocupação do solo urbano. O que ocorre? Em geral, essas áreas centrais, onde você observa a necessidade de recuperação e onde está todo o nosso acervo histórico, elas ainda detêm uma legislação de uso do solo muito estrita, né, muito específica. Então, é sabido, todo mundo, tem vários exemplos, Nova York, algumas cidades europeias, que eles buscam na revitalização justamente o mix de usos. Quer dizer, você tem que incentivar a habitação, porque é com pessoas que você revitaliza a cidade. Não há cidade viva, dinâmica, sem pessoas. E também as atividades dos serviços, das amenidades, né? É fundamental se voltar para uma política de habitação, especialmente nas áreas centrais, que recupere essa vida e esse dinamismo, tá certo, das cidades. A exemplo disso, eu queria registrar aqui que nós, no Ministério das Cidades, estamos já trabalhando no desenho, tá certo, de um programa de locação social, que seria, na verdade, de habitação de aluguel, que se casa muito bem nos exemplos de outros países, ou seja, são as áreas centrais que mais se adequam a abrigar habitações para aluguel, que são pessoas sozinhas, são pessoas idosas, são jovens, não é? E que há uma demanda enorme, especialmente devido a essas transformações aí, tá certo, demográficas que nós estamos vivendo no Brasil. Uma demanda hoje muito grande para isso, e nós temos hoje registrado no país, nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas, São Paulo, Rio até Salvador, prédios que são vazios, tá certo, que precisam de revitalização, que precisam de retrofit e que podem ser adaptados para habitação, né, especialmente de aluguel. Nós temos hoje, inclusive os estudantes, tá certo, que demandam em áreas centrais, universidades também, né, que são localizadas aí nessas áreas, com bom serviço de transporte, aí nós temos condição de revitalizar. Mas o que eu gostaria de registrar é que é necessário uma atualização e uma modernização da nossa legislação urbanística de uso e de ocupação do solo urbano, porque as áreas que foram recuperadas no mundo, por exemplo, Nova York é um grande exemplo, eu acredito, de áreas centrais que, com o debate com setores privados, com comerciantes que foram convidados a ocupar, com incentivos, aquelas áreas que antes eram escuras, sem segurança, como até a própria Kátia falou, né? Sem mobilidade, até que havia, por exemplo, ocorrência de tráfico de drogas, hoje são totalmente diferentes porque houve um chamamento, houve uma negociação, tá certo, com os setores de serviços e aonde eles foram chamados e estão aí ocupando hoje essas grandes cidades com muita revitalização, é isso. Ok. Kátia, as prefeituras estão bem equipadas para lidar com esse problema? Não, de forma alguma. A maioria das prefeituras nem departamento de patrimônio tem mais. E tem as legislações também que, como a colega do Ministério das Cidades colocou, a Diana, precisam ser alteradas, reestudadas. Então, precisa de uma revisão ampla da legislação urbanística, principalmente para as áreas centrais. Então, as prefeituras, elas precisam, de fato, se aprimorarem, investirem em capacidade técnica, né? O que a gente vê hoje é que o prefeito ele se elege, tem 4 anos, nos 2 primeiros anos, basicamente, ele está montando os projetos para começar a executar, já termina, pode brigar por mais um mandato, mas, enfim, o tempo é rápido e, para eles, a maioria, quando não tem o planejamento urbano da cidade e não tem um plano diretor muito bem construído, muito bem definido, o trabalho do gestor vai ser bem dificultado. Então, na área de patrimônio, então, o que a gente vê é a falta de expertise, de capacidade técnica para lidar com um tema que ele é absolutamente imbricado com a questão urbanística, mas que tem uma especificidade de você atuar em áreas históricas é completamente diferente e você está fazendo projetos, planejamentos urbanísticos para áreas novas, né? Então você tem que ter realmente essa expertise. As prefeituras precisam se aparelhar melhor para enfrentar essas realidades. Ok. A arquiteta e filha do autor do projeto urbanístico de Brasília, Lúcio Costa, Maria Elisa Costa, que também foi presidente do IFAM, nos mandou do Rio de Janeiro, onde mora, um pequeno texto sobre o tema. Vamos acompanhar a leitura. Conciliar preservação e desenvolvimento urbano é apenas questão de convicção e discernimento. Convicção no sentido de saber o que se quer preservar, e discernimento no sentido de perceber, em tempo útil,
quais são as prováveis ameaças à pretendida preservação, para tomar as providências necessárias enquanto é tempo e com bom senso, ou seja, obedecer em todos os sentidos a uma coisa que Lúcio Costa sempre repetia: todo exagero é contrário ao fim proposto. Então, Diana, Brasília é um caso singular, né? É um enorme patrimônio, né? Para ser preservado, mas com essa preocupação também, né? Vamos manter tudo. Tem os puristas que querem manter, não deixa mexer uma linha do projeto original, e outros já acham que tem que se adaptar a um crescimento. Como é que você vê essa questão? Bem, eu acredito que o grande desafio é gerir o crescimento, tá certo? O grande desafio das cidades é saber gerir o crescimento urbano. E a gestão do crescimento urbano, ela envolve, naturalmente, as adaptações, tá certo? E a atualização com o próprio avanço tecnológico e dos modos de vida, tá certo? Isso evolui, a sociedade evolui nos seus costumes, né? E eu acredito que isso está, e é fundamental que se reconheça como a base da sustentabilidade da preservação. Ela está aí, ela reside exatamente aí, na capacidade dos gestores, tá certo? Desse patrimônio, né, que é referência mundial no país da modernidade, né, de saber acompanhar as evoluções tecnológicas das infraestruturas, do sistema de transporte, né, dos metrôs, quer dizer, no sentido de facilitar e manter e garantir, especialmente, que as pessoas utilizem aquele espaço, tá certo, que é tombado, mas que ao mesmo tempo que aquele espaço ofereça as contrapartidas e os serviços necessários para que ele se mantenha. Isso é que é fundamental, né? Ou seja, nós temos as escalas estabelecidas no plano urbanístico de Lúcio Costa. Eu acho que manter as escalas é o que interessa principalmente, né? Do que exatamente, eu sei que tem todo um desenho dos gabaritos, mas manter as escalas previstas, tá certo? A bucólica, a residencial, é o que interessa. Agora, acredito que temos que olhar para frente e temos que acompanhar a evolução dos costumes, porque senão não se consegue. Acredito que o maior crime para uma cidade é deixá-la abandonada, né? Sem vida, sem pessoas. E observo naturalmente que esse é o desafio, no meu entendimento, de Brasília: acompanhar o crescimento e gerir o crescimento. O que você acha, no caso específico de Brasília? Eu acho que, concordo com o que ela disse, mas a gente tem que buscar isso com sustentabilidade. Eu vou citar um caso muito específico no plano piloto de Brasília, que é a área que é tombada pelo IPHAN e é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. É o plano piloto, né? Só que em volta do plano piloto tem diversas cidades satélites que exercem uma pressão diária em cima desse plano piloto descomunal. Brasília, quando ela foi projetada, pensada pelo Lúcio Costa e junto com todos os edifícios projetados pelo Oscar Niemeyer, o próprio Lúcio não conseguiu dimensionar a pressão, por exemplo, que Brasília sofre hoje do automóvel. Né? Hoje você não consegue, às vezes até essa grande escala fica um pouco perdida pela quantidade absurda de automóveis. Você chega ali na esplanada, você não consegue quase ver a esplanada de tanto estacionamento, de tantos carros. Né? Então, o próprio eixão é um acidente atrás do outro, né? Porque foi pensada para um determinado momento. Mas hoje o momento é completamente outro, a demanda é outra. O que nós não podemos perder é justamente essas referências, né? A referência da escala, do que é importante no projeto. Mas o tempo não para, as demandas surgem e a gente tem que buscar soluções inteligentes para essas demandas, sem comprometer esse patrimônio, sem comprometer essas referências, mas atendendo a essas demandas que a contemporaneidade ela simplesmente impõe. E aí, quando ela se impõe, ela causa o problema e nós temos que buscar soluções para ele. Ok, a nossa reportagem ouviu aqui em Brasília a opinião de alguns turistas sobre a preservação do patrimônio histórico em suas cidades. Vamos conferir as respostas. É a primeira vez que estou vindo aqui em Brasília e a gente está vendo como é bonito, como é lindo esse patrimônio histórico. E é bom para a gente preservar, porque sempre vai atraindo mais turistas, independente da questão política, vai vir também pessoas de outros lugares para vir conhecer, então é muito interessante a gente preservar. É extremamente importante essa preservação,
enfim, pela história da cidade mesmo, por tanto que ela evoluiu. Então eu acho que essa questão do histórico e do novo, do desenvolvimento, andam em equilíbrio. Acho que a cidade tem espaço para os dois, né? Hoje em Porto Alegre tem projetos aí que estão há mais de 10 anos para ser concretizado, valorizar uma área, a área do Rio Guaíba, e tá para sair uma primeira reforma agora, está quase pronta, mas ainda é muito pouco comparado com cidades que exploram o rio, por exemplo, Punta del Este, enfim. Então acho que poderia investir mais e deixar a iniciativa privada valorizar mais a área, né? Na nossa cidade, o que me chama a atenção é o nosso mercado público, que há uns 4, 5 anos atrás pegou fogo a parte de cima, até hoje ela não está sendo 100% aproveitada, utilizada como deveria ser. Então, eu acho que o mercado público é muito bonito, né? Deveria ser mais bem investido, aproveitado para ser melhor utilizado. Temos como ponto turístico o porto, né, que era centro das embarcações antigamente, só que infelizmente está em estado de deteriorização. Se tornou um bairro periférico da cidade, então por isso perdeu valorização total. Aí acaba que por motivos culturais e econômicos, o ponto turístico da cidade virou a praia. Diana, o que você achou desses depoimentos? O que te chamou a atenção? Bem, me chamou a atenção especialmente a necessidade de se firmar parcerias. Não é? Eu acho que as parcerias hoje, naturalmente, com a própria sociedade, mas com os agentes públicos e privados, elas são fundamentais para garantir a execução de projetos que, de fato, atendam a essas demandas do cotidiano que nós discutimos hoje aqui, não é? Em todo esse período da nossa entrevista. Né? Por exemplo, como eu falei inicialmente, quer dizer, hoje estão oferecidas ao setor público uma série de instrumentos de gestão que facilitam a dinamização dessas áreas. Por exemplo, também o tema hoje da mobilidade urbana, né, que em grande parte impacta as nossas cidades, que dificulta o acesso a essas áreas, tá certo? Ele carece de investimentos de recursos vultuosos, né? E isso você não faz só com recursos do setor público, você tem que buscar a iniciativa privada, você tem que buscar novas formas e modelagens de investimentos para fazer valer e recuperar aquela área. Ou seja, então acredito que tem uma mente, digamos assim, aberta, né, no sentido de que essas parcerias possam chegar, uma forte articulação é fundamental do setor público, tá certo? Visando essas parcerias nacionais, inclusive com agentes internacionais de fomento, para que você possa aplicar essa série de instrumentos que são oferecidos, como as operações urbanas consociadas, aplicar a transferência do direito de construir para essas áreas que precisam, de certa forma, serem preservadas, mas que você dê ao empreendedor privado a possibilidade dele utilizar aquele potencial em outro lugar, para dinamizar outro lugar. Ou seja, eu acredito que nós temos que ter a mente aberta hoje no país, tá certo? Especialmente diante da nossa situação fiscal hoje, para firmar e angariar recursos, porque nós precisamos, além desses instrumentos, mas de instrumentos financeiros, de fomento, para que essas parcerias se estabeleçam e se efetivem melhor as áreas urbanas. É nesse sentido que eu preciso estar. Cátia, uma crítica que às vezes é feita ao IPHAN é de que ele não delimita direito naquela história de que um monumento precisa ter avisada, o IPHAN tem que proteger, né, a visibilidade. A visibilidade em torno de um... O entorno do monumento. E às vezes o IPHAN não define direito até onde vai o entorno e às vezes empresários, construtores ou pessoas que estão querendo fazer construções não sabem direito o gabarito que vai ser colocado ali. Enfim, o que você responde a essa crítica? Essa crítica não procede. Quem faz essa crítica, me desculpe, está na ignorância, porque as áreas tombadas, ela tem as suas delimitações estabelecidas. Primeiro, a área já tem a delimitação estabelecida pelo plano diretor de qual o gabarito da área. Se você tem uma área tombada, o gabarito já define, mas mesmo assim, o próprio IPHAN, ao tombar aquele monumento, aquela cidade, aquele centro histórico, já faz a poligonal com a delimitação de entorno. O gabarito é aquele que está no plano diretor, portanto, eu não consigo nem entender a dificuldade do investidor de verificar o código, né, de obra da prefeitura, de verificar o plano diretor, de verificar a poligonal de tombamento, de se dirigir à superintendência do IPHAN antes de empreender
né? Para perguntar exatamente se ele não encontrou qual é a definição do entorno e o que é que ele pode fazer ou não. Porque o que acontece, na maioria das vezes, eu diria até 99% das ocorrências, é que o empreendedor não vai ao IPHAN, faz o seu projeto, tenta aprovar, às vezes não tem o parecer favorável do IPHAN, porque está contrário às normas de preservação, inicia a obra, o IPHAN, então, entra com embargo, muitas das vezes aquilo entra na justiça e ele vai com o tempo achando que vai ganhar no grito. E muitas das vezes ganha, porque os processos judiciais se prolongam por décadas e o prédio está construído, né? Então, eu acho que existe uma desinformação muito grande no país. Existe também má-fé de empreendedores, porque as regras, elas são colocadas e elas são claras para quem quer ver. Para quem não quer ver. Agora, eu queria, no bloco anterior, citar um exemplo de uma coisa bem sucedida, que é o caso do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Uma área portuária extremamente degradada e que houve uma operação urbana, né, com a iniciativa privada, que levou o VLT, que fez um urbanismo gigantesco na área e isso fez com que aquele solo urbano degradado, que o valor estava lá embaixo, se valorizasse e a iniciativa privada agora possa, então, empreender naquele local. Então, exemplos bons a gente tem, né? Tem um termo técnico que a prefeitura vendeu uma coisa de... Potencial... CEPAC. Como é que São certificados. Não, mas certificados tem um de potencial construtivo. Potencial São construtivo, CEPACs, são certificados de potencial construtivo, tá certo? E aquele recurso ele vai para um fundo que justamente ajuda a prefeitura a investir em infraestrutura. Quer dizer, ela se capitaliza no sentido de recuperar aquela área a partir dos CEPACs. Os CEPACs, inclusive, têm experiências muito bem-sucedidas na Prefeitura de São Paulo, né? Que no caso brasileiro foi quem mais aplicou e é uma referência exatamente às operações urbanas paulistas em função disso, do sucesso que teve, porque com essa operação urbana você pode alterar, como disse a própria Kátia aqui, alguns usos específicos da área, eles ficam excepcionalizados, entendeu? Então você cria naquele perímetro da operação urbana, tá certo? Alguns coeficientes especiais para se adequar ao projeto. Por isso que eles têm sido até bem exitosos, porque eles atendem à própria finalidade do projeto inicial. E o Decreto-Lei 25, que é o decreto de tombamento, ele diz no seu artigo 18 que na vizinhança das coisas tombadas não se poderão fazer nada que lhe reduza ou lhe impeça a visibilidade. Portanto, nós tivemos aquele famoso caso do edifício Lavi, lá na Barra, em Salvador, que era do lado do forte da igreja, que o plano diretor já diz que o gabarito era de 12 andares e se consegue aprovar um prédio de 45 andares. Né? Então, assim, mas houve uma aprovação do IPHAN local, estadual. Né? Houve uma aprovação do IPHAN local, porque o IPHAN é um órgão que existe há 80 anos, é um órgão extremamente técnico, que sempre teve suas superintendências ocupadas por pessoas técnicas da casa, mas que, infelizmente, nessa conjunção política, a gente vê várias superintendências sendo ocupadas por pessoas que não têm essa formação, que não é da área e que têm outros comprometimentos. Isso é uma coisa que infelizmente, está acontecendo no Brasil, que é órgãos muito técnicos serem ocupados por pessoas que não tem essa... Então, erros podem acontecer. Ok, a gente faz agora um breve intervalo, é rápido, daqui a pouco estamos de volta. O Diálogo Brasil está de volta. Nós estamos falando sobre como preservar o patrimônio histórico e promover o desenvolvimento urbano. Kátia, eu queria abordar essa questão do patrimônio imaterial, né, que é um negócio bem interessante. Atividades, eu gostaria que você citasse alguns exemplos que já foram declarados patrimônio imaterial, seja no Brasil ou pela Unesco, mas vamos começar assim. Quais são os exemplos? Bom, a Unesco reconheceu como patrimônio da humanidade, ou seja, material, pessoas, a pintura corporal dos índios Wayampi, do Amapá, o samba de roda, a capoeira, o frevo, também é patrimônio da humanidade, e o Brasil, o IPHAN, registrou 40 bens.
né? Desses 40 bens, esses que foram citados, que também foram reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, mas também nós temos o ofício das baianas do acarajé, o bumba meu boi, o carimbó, o fandango, o tambor de crioula, a viola de coxo, as paneleiras de Guarabeira do Espírito Santo. Nós temos também os sinos de São João del Rei, o queijo, o ofício, né, do modo de fazer do queijo artesanal de Minas. Nós temos também a festa de vinhos do Espírito Santo, de Paraty, o Divino Espírito Santo de Pirinópolis. Nós temos a Romaria de Carros de Boi do Divino Pai Eterno de Trindade, em Goiás. Nós temos o Alto Xingu, né, o Rio Negro, que é também patrimônio imaterial. Ou seja, são 40 bens que foram registrados. Ok, deixa eu só colocar uma pergunta em cima disso. Claro que não basta registrar a atividade, isso não quer dizer que ela está preservada, né? E eu sei que o IPHAN tem um trabalho interessante de proteção, de permitir que as pessoas possam viver daquilo. Eu sei que tem no caso das paneleiras que você mencionou, lá do Goiabeiras. Que tem um trabalho junto ao IBAMA. Exatamente, a extração do barro. A extração do barro para fazer os potes, né? Tem um trabalho nos queijos lá do Cerro com a Anvisa para permitir uma bactéria que os queijos têm, que às vezes porque não é o quer modo que artesanal, né? Agora, tem um caso interessante que eu acho que é o da capoeira, que tem uma briga com os professores de educação física que querem fazer uma reserva de mercado para eles, para que só eles possam dar aula de capoeira nas escolas. Queria que você falasse um pouco desse trabalho que o IPHAN faz. O decreto 3.551, que é que institui o registro do patrimônio imaterial brasileiro, ele foi instituído no ano 2000. Então, assim, um bem de natureza imaterial, para ele ser registrado, primeiro a gente precisa fazer uma pesquisa muito profunda sobre aquele bem, do surgimento dele e de todo o andamento, inclusive das dificuldades que aquela manifestação cultural tem para se manter e para ela continuar sendo transmitida pelos seus detentores às gerações futuras. Então, isso quando você faz o registro, você já é obrigado a instituir também um projeto de salvaguarda para aquele bem, né? Então, não é só um título. Você não vai dar um título, o IPHAN não dá título. Ele faz o reconhecimento daquela manifestação cultural após uma ampla negociação e mobilização daqueles detentores, daquelas comunidades, porque a proposta tem que vir deles, não é algo de cima para baixo, muito pelo contrário, é uma construção social. E essa construção social ela é toda feita já verificando os problemas que existem para a manutenção daquela manifestação. Isso nos obriga, por lei, a instituir o projeto de salvaguarda. Portanto, quando aquele bem é reconhecido como patrimônio brasileiro, o IPHAN, junto aos detentores e aos outros atores, tem a obrigação de estabelecer aquele plano de salvaguarda. O plano de salvaguarda dos índios Waiampis, que é patrimônio, é registrado como patrimônio brasileiro, mas também é reconhecido como patrimônio da humanidade. Nós fizemos agora, porque a lei nos obriga, depois de 10 anos que o bem é registrado, nós temos que, a cada 10 anos, fazer uma nova pesquisa para a gente ver se aquele bem vai continuar com o registro ou não. É a revalidação do registro. Nós fizemos agora a revalidação do registro dos índios Waiampis, da pintura corporal, né? E não só foi revalidado, porque o plano de salvaguarda foi muito bem executado. E coisas que aquela manifestação cultural estava em risco, saiu do risco por conta do plano de salvaguarda. Então, inclusive, está sendo apontado como boas práticas junto à Unesco, porque eles conseguiram vencer as dificuldades de risco daquela manifestação. Então, é algo mais complexo, não é um título, como a gente vê determinados títulos, né? Por exemplo, o Congresso Nacional reconheceu a vaquejada como patrimônio imaterial brasileiro. Eles não poderiam ter feito isso. Como patrimônio, não.
porque patrimônio é só o decreto 3.551 que pode reconhecer. Poderia reconhecer como uma manifestação cultural brasileira, mas isso é um título. O IPHAN não dá título. O IPHAN faz um reconhecimento e registra uma manifestação cultural que precisa ter as políticas de salvaguarda para que ela possa ter continuidade. Isso se chama responsabilidade com aquilo que a gente reconhece como patrimônio. Ok, vamos voltar ao patrimônio material e antes de seguir com o debate, vamos ver uma pequena reportagem sobre a situação de casarões antigos que estão desabando em Salvador, capital da Bahia. A tragédia que matou 3 pessoas na ladeira da Soledade, em Salvador, no fim de abril, ainda está na cabeça de quem mora ali. Eu estava dentro de casa, eu estava tomando banho na hora, só veio uma zoada, todo mundo gritaria. Priscila, que é vizinha, diz que essa era uma tragédia anunciada. As vítimas tinham denunciado na Defesa Civil o estado da casa que caiu. E anos antes, na mesma rua, um prédio desabou sobre outra casa, causando uma morte. Quando morreu a primeira pessoa ali, eles fizeram a mesma coisa que estão fazendo com esse. Essa agonia toda e depois eles abandonam. E não é como você mesmo, como todo mundo já sabe, não é só esses dois, são quase todos esses aqui. Não é difícil andar por Salvador e ver casarões antigos prestes a cair. De 250 prédios vistoriados pela Defesa Civil, 122 tinham risco alto ou médio de desabamento. Mas essa lista está desatualizada e o número pode ser muito maior. Enquanto a especulação imobiliária não for contida, Salvador corre o risco de ter parte de sua história e da do Brasil desaparecendo aos poucos. Diana, o que você acha dessa questão? Bem, eu achei interessantíssimo, um excelente exemplo aqui com a presidenta do IPHAN. Não é? Veja bem, no que respeita ao que causa, na verdade, esses desabamentos, com certeza o IPHAN tem toda uma regulamentação, tá certo? De permissão, de regulação, né? de recuperação de todo esse patrimônio, estudado há muitos anos. Mas nós observamos o seguinte, por exemplo, achei curiosa a observação aí da jornalista falando da especulação imobiliária. Na verdade, na maioria dos casos, não se reveste de especulação imobiliária. Especulação imobiliária é justamente o caso onde você resguarda aquele imóvel e guarda como estoque. Mas, na verdade, a gente observa que é um abandono, não está ali como estoque. Né? Enfim, então tem uma diferenciação do que é especulação imobiliária e o que não é especulação imobiliária. Nesse caso, eu não registraria como especulação imobiliária. Eu registraria especialmente como um caso de que é necessário, como nós iniciamos aqui a nossa conversa, né, da prefeitura com os próprios agentes, tá certo, do desenvolvimento, inclusive imobiliário mesmo, tá certo, os empreendedores, firmar parcerias de permuta, de incentivar a alteração do uso daquela unidade, que, por exemplo, que seria ou como habitação, mas que possa se transformar numa área para atividade cultural ou num comércio. Enfim, eu acredito que é isso que, essa articulação, acredito que pode ajudar, Kátia. Eu acho que é quase uma nova forma de gestão, entende? Mas olha, Diana, o Brasil montou todo um programa que foi Minha Casa Minha Vida, em áreas fora das cidades, em áreas que precisam você investir em infraestrutura, em transporte, enquanto que você tem esse estoque imobiliário parado nas áreas centrais e que você não tem um programa específico de habitação para essas áreas. Exatamente nessa linha que foi ótimo você ter até ser registrado, eu vou complementar, pegando exatamente sua observação, que Vamos fazer Minha Casa Minha Vida para as áreas históricas. O que é importante é que, dentro da linha que você está falando, nós registramos aqui a habitação de aluguel, quer dizer, a habitação de aluguel hoje, ela, na verdade, é uma atividade, é um tipo de empreendimento que se coloca e se adequa perfeitamente às áreas centrais, né? Porque são imóveis até menores, tá certo? É para um perfil, digamos assim, né? De locador que são jovens, que são idosos ou pessoas sozinhas, né? E que, na verdade, necessitam estar e gostam de estar perto das amenidades, dos serviços. E são as áreas centrais, né? Então, há hoje, no Brasil, uma demanda enorme para isto. O Ministério já está trabalhando nessa direção,
habitação, e eu acredito que é o programa perfeito para nós fazermos esse casamento feliz, digamos assim, né, da habitação com a questão das áreas centrais. Só para concluir, eu queria pegar exatamente, voltar ao exemplo de Salvador, porque eu também acredito que isso ocorre porque são necessários procedimentos talvez mais simplificados, tá certo? Para que se permita que aquela edificação também possa ser recuperada. Quer dizer, isso vai exigir também, mais uma vez, como a própria Kátia colocou aqui muito bem, tá certo? Um aperfeiçoamento, um ajuste, tá certo? Dessa regulação com as prefeituras, com a capacitação, porque nós temos que simplificar esses procedimentos. Muitas vezes, com toda a boa intenção dos gestores, né, isso, dos legisladores, né, nós exageramos, né, em alguns aspectos, em termos de exigências, exatamente prejudicando, tá certo, para se evitar situações como essa. Então, nós acreditamos, só para concluir, que é necessária uma ação na linha da regulação, da simplificação, para permitir que isso não aconteça, que não haja desabamentos, né, e, ao mesmo tempo, uma gestão integrada e articulada com todos os atores da sociedade, especialmente com, digamos assim, as pessoas que fazem a cidade, com os empreendedores e os gestores. É isso aí. Ok. Nós também gravamos um depoimento do arquiteto e professor de projetos da Universidade de Brasília, Cláudio Vilar de Queiroz. Vamos acompanhar. Nós vivemos no Brasil. Esse assunto é um assunto considerado muito importante. Em outras cidades, em outras nações, é considerado uma condição fundamental do país. Você pega na França, na Itália, na Rússia, são países onde a preservação do patrimônio é algo muito sério e fundamental. É muito difícil, nos momentos de precariedade democrática, no momento de qualquer tipo de dificuldade dessa natureza, que se concilie bem o desenvolvimento das cidades, que no Brasil a gente sabe que crescem por vezes aleatoriamente, e é difícil você manter numa cidade histórica a condição dessa preservação. E não só desse bem material, mas de outros tantos. É muito difícil. E a gente tem um caso único no país, que é o Brasília, a primeira cidade moderna tombada como patrimônio cultural da humanidade, a cidade que está crescendo rapidamente e, ao mesmo tempo, esse centro histórico é difícil de você... A população não é tão educada quanto a população das cidades históricas. Brasília é um caso específico, há que se ter atenção com ela. Diana, o professor está mencionando questões de outras cidades no mundo. Uma pergunta bem objetiva, que nós estamos chegando ao final. Cite 2 exemplos de cidades que cuidaram bem do seu patrimônio e cuidaram bem do desenvolvimento. Na verdade, são as iniciativas para a preservação e para que a cidade continue se dinamizando, ofertando os serviços que a população precisa. Eu acho que tem 2 exemplos interessantes em termos de escala. Em termos de escala em zona urbana, eu acredito que as iniciativas de Nova York são muito bem sucedidas. Nós tivemos o High Line, tá certo? Que é toda aquela recuperação do parque ferroviário, que hoje é um parque, quer dizer, é um projeto interessantíssimo, porque ele incentivou e ele promoveu o desenvolvimento, digamos assim, econômico, revitalizando aquela área com atividades de comércio, de serviço, inclusive ambiental, porque transformou-se, digamos assim, um viaduto num parque, onde as pessoas aproveitam com áreas de lazer. Para mim, é o exemplo mais interessante urbano que existe hoje no mundo. Fora isso, você tem grandes exemplos interessantes. Nós temos aqui na América Latina, nós temos os exemplos de Buenos Aires, Porto Madeiro, nós temos Rosário, também na Argentina, tá certo? Nós temos também as cidades europeias que conseguiram conciliar muito bem. São muitos exemplos europeus, mas, enfim, já foi até citado pelo professor, tem a experiência de Roma, de Paris, e na França tem Bordeaux e tem outras cidades também. Kátia, o IFAM tem enfrentado ameaças sérias, né? Já enfrentou, continua enfrentando. Então, vou citar, houve uma tentativa de criar uma Secretaria Nacional do Patrimônio Histórico, não sei exatamente o nome, mas que esvaziaria o IFAM, isso passou. Mas tem um projeto no Congresso que pretende simplificar o licenciamento. O IFAM participa do licenciamento de grandes obras como barragens, aeroportos, etc. E seria simplificado, já seria abolida a consulta às comunidades envolvidas. E parece que o IFAM, o IBAMA, a FUNAI e outros teriam só 10 dias para se manifestar. Caso contrário, estariam de acordo com o projeto. Como é que é isso? Na verdade, o IFAM ele participa de todo o processo de licenciamento ambiental nas 3 esferas.
Na federal, que é junto ao IBAMA, na estadual, que são as secretarias estaduais de meio ambiente, e nas municipais, que são as secretarias municipais. O IPHAN hoje, no caso do IBAMA, tem 15 dias para se manifestar. E a gente vem cumprindo os prazos super bem. O problema não é o tempo, exatamente, ou dizer que o IPHAN demora para responder, porque hoje nós não temos um processo de licenciamento pendente junto ao IBAMA. Todos estão respondidos. Portanto, não é questão de prazo. A questão é outra, é diferente. É que alguns empreendimentos, tipos de empreendimentos, por exemplo, empreendimentos de civicultura, empreendimento de plantações rurais, eles querem ficar fora do licenciamento. Não querem sequer ser licenciados. E aí fica difícil, porque essas áreas são áreas que têm sítios arqueológicos, né? Ou pode ter também nessas áreas populações, comunidades detentoras de um bem imaterial que seja registrado e que vai ser impactado, por exemplo, quando uma determinada área que tinha uma implantação de mais de 170 fazendas de pinho, né? De pinheiros, para celulose, por exemplo. Né? Ou um porto que vai ser implantado numa área que tinha uma comunidade tradicional, que, por exemplo, é a rota tradicional da canoa costeira, que é patrimônio brasileiro. Então, o patrimônio, ele não pode ser impactado por esses empreendimentos. E eu acho que o caso aí existe a legislação, mas a gente quer ficar fora dela. Então, o que você usa? Diz que o IPHAN atrasa, isso não é verdade. Diz que o IPHAN embarrera ou que cria dificuldades. Então, acho que hoje tem um movimento que não é do Brasil, é um movimento mundial. Vejo que os Estados Unidos está fazendo com o presidente Trump, de flexibilizar, né, de acabar com o licenciamento e o mercado poder, então, se instalar com seus empreendimentos sem muitas dificuldades. Sem muitas dificuldades, mas causando prejuízo ao meio ambiente, tanto natural quanto ao meio ambiente cultural. Muito bem, a gente podia ir longe com esse assunto, mas infelizmente o programa acaba sendo curto, né? O Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço a presidente do IPHAN, Kátia Bogea, e a diretora do Departamento de Planejamento e Gestão Urbana do Ministério das Cidades, Diana Meirelles da Mota. Muito obrigado pela presença de vocês. E se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá.